Olá, irmãos! Vamos a mais uma reflexão bíblica. Curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Quero Ver Jesus Voltar. E que Deus te abençoe! O primeiro versículo do Apocalipse diz que a revelação foi dada para mostrar as coisas aos servos. Vejamos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. Uma coisa nos chama a atenção nesse texto, o fato de que as mensagens podem ser decodificadas. Mas a compreensão não será mostrada a todos, da forma como realmente é. Não porque Deus tenha fechado o entendimento, mas porque, para compreender, é necessário ser um servo de Deus. Mas o que é ser um servo? Na Bíblia, a palavra servo foi bastante usada, e apresenta alguns significados interessantes. Um deles quer dizer pessoa de serviço. Outro significa aquele que está às ordens de alguém. Se aplicarmos esses significados às nossas vidas hoje, será que, de fato, eles fazem algum sentido? O significado mais utilizado para a palavra servo, principalmente no Novo Testamento, é escravo. O escravo, no contexto bíblico, não era dono nem mesmo de sua própria vontade. Ele fazia tudo o que seu senhor mandava. Vestia-se, alimentava-se, trabalhava, se dirigia a alguns lugares para executar tarefas, tudo conforme as ordens de seu senhor, sempre. E quem será que cumpriu, de forma exemplar, o significado da palavra servo? Paulo afirmou que Jesus se esvaziou de sua majestade e divindade, e veio a esta terra, tornando-se servo. Filipenses 2, 6 e 7. Isso quer dizer que Jesus veio para cumprir o plano de salvação, ordenado pelo Pai, em obediência irrestrita. Ele cumpriu aquilo que estava previsto e ordenado. Em Marcos 10, verso 45, é dito que ele não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso mostra que a missão de Jesus foi levada às últimas consequências, que foram o seu sofrimento e sua morte em nosso favor. Essa condição evidencia o que é servir, isto é, ser um servo. O profeta Isaías falou bastante sobre a vinda do Messias. No capítulo 42 de seu livro, ele aborda a condição do servo, e cita algumas características. Ele diz que o servo não clamará, murmurará, nem gritará. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Essa condição de Jesus, de ser um servo fiel, de obedecer às ordens do seu Senhor e Deus, o Pai e Criador, também deve guiar as atitudes de seus discípulos, ou seja, de seus servos. Ele deve ser o exemplo a ser seguido. Jesus ensinou como o servo deve agir. Em João 12, verso 26, ele disse que se alguém o serve, deve segui-lo. E onde ele estiver, o servo também deve estar. Isso quer dizer que o cristão deve esvaziar-se, do modo como fez Jesus. Deve ser humilde e não murmurar, deve ser fiel às ordens do Mestre, deve colocar o reino de Deus em primeiro lugar, deve ouvir a voz do seu Senhor e Salvador, deve obedecer aos mandados do Senhor, deve pôr na terra o direito, ou seja, deve valorizar as coisas corretas e restaurar o que estiver errado. Voltando para as revelações do Apocalipse, os símbolos e mensagens codificadas foram escritos para todos os homens. Porém, nem todos compreenderão. Alguns, inclusive, criarão fábulas e interpretações particulares. Mas os servos de Deus entenderão. Interessante que o livro de Daniel, que é repleto de profecias e simbologia, afirma que somente os sábios entenderão. E quem são os sábios, senão aqueles que temem ao Senhor? O livro de Provérbios afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ainda nessa temática, vemos que Jesus usou bastante o recurso das parábolas, que é uma forma simbólica de contar um fato, e revelar uma verdade. Mas ainda hoje, algumas parábolas de Jesus são mal interpretadas. Queridos, isso acontece pelo fato de que, nem todos os que buscam estudar as verdades bíblicas, querem de fato, ser servos de Deus. Foi por isso que Jesus explicou aos discípulos, que falava por parábolas, pois sabia que muitos ouvintes não estavam interessados na salvação. Eles tinham outros interesses,
e não honravam o reino de Deus. Assim, Jesus disse o seguinte: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, fala-se por parábolas, para que vendo não percebam, e ouvindo, não entendam. Marcos 4, 10-12. Portanto, meus irmãos, a revelação das coisas de Deus está à disposição de todos, para estudar, pesquisar, ler e aprender. Mas a compreensão real somente será possível a quem, de fato, quiser se tornar servo, na essência da palavra, ou seja, escravo de Cristo. É por isso que, muitas vezes, Cristo repete a frase: quem tem ouvidos, ouça. Em suma, devemos em primeiro lugar nos tornar verdadeiros servos de Deus, e obedecer a todos os seus preceitos. Então seremos abençoados com a compreensão de suas verdades. Oremos. Pai Santo, as tuas verdades são completas e cheias de esperança e amor por nós. Ajuda o teu povo a compreender a tua revelação. Mas, acima de tudo, nos abençoa e nos torna teus servos, com ouvidos atentos e corações abertos a teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar as mensagens. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.